Muito boa noite. Vamos então dar início aqui ao nosso quarto webinar desta série de O Mar, um Desígnio Nacional, hoje dedicado aos desafios e oportunidades das energias renováveis em Portugal, um foco fundamental no mar. Um webinar que é organizado com o apoio do Orange Lab e em que vamos ter o prazer de ter connosco o Sérgio Ribeiro e Silva, o António Sarmento, o Carlos Serradas e o Rogério Chumbinho, e o Sérgio irá conduzir estes trabalhos, terá a oportunidade de fazer a apresentação de todos os oradores. Tal como nos anteriores, teremos um conjunto de intervenções dos oradores e no final teremos a oportunidade, havendo, de responder a algumas questões que sejam colocadas por todos aqueles que nos estão a acompanhar. Espero que seja mais um webinar de grande interesse para o mar, para o desenvolvimento do mar em Portugal e vamos então passar aos nossos trabalhos. Passo a palavra ao Sérgio. Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui reunido na companhia de tão notáveis oradores e da nossa audiência. Aproveito para cumprimentar todos e agradecer a vossa presença, ainda que remota nesta tertúlia digital. Portanto, o tema que nós hoje nos propomos debater são os desafios e oportunidades das energias renováveis em Portugal. Vamos fazer uma análise, digamos, de SWOT desta questão e, para o efeito, vamos ter 4 oradores. Passo a apresentar o primeiro orador, que é o engenheiro Carlos Serradas, que ocupa o cargo de diretor-geral da Hive Energy, em Portugal. Tem formação em Engenharia Mecânica no IST, mestrado em Stratégique Énergétique pela École des Mines de Paris. Carlos Serradas desenvolve a sua atividade na área das energias renováveis, tendo iniciado como consultor para um fundo de investimento europeu, passou por um relevante, aqui tenho, desviar isto, um promotor nacional e participou na criação de uma área de energia de uma sociedade de Macau em Portugal. Recentemente aceitou o desafio de abrir o escritório da Hive Energy em Portugal, onde atua como General Manager Portugal, com o objetivo de criar um portfólio relevante nas energias renováveis e em outras áreas da economia verde. O segundo orador é o Dr. Rogério Chumbinho, que é engenheiro hidrógrafo, é doutorado em oceanografia pela Naval Postgraduate School, em Monterrey, nos Estados Unidos. Ingressou na Escola Naval em 1981, serviu a Marinha e o país até 2007, ano em que passou à reserva a seu pedido após várias comissões de serviço em navios da Armada e no Instituto Hidrográfico, onde chefiou o Centro de Dados Técnicos Científicos, entre outras missões. Participou nos trabalhos da estrutura de missão para a extensão da plataforma continental, foi professor associado de Mecânica de Fluidos e Oceanografia Dinâmica na Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia, fundou e geriu durante cerca de 10 anos uma empresa privada na área dos sistemas de apoio à decisão e de informação geográfica. Atualmente trabalha na Blue Eyes Marine Limited, nos setores de ciências e tecnologia marinhas, energias renováveis, energias marinhas e financiamento de projetos para o Marine Institute Ireland, que é a autoridade irlandesa de energia sustentável e diversas empresas de energias de ondas e do vento. O nosso orador 3 é o professor António Sarmento, que é licenciado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior Técnico em 1975, pós-graduado em Dinâmica dos Fluidos pelo Instituto von Karman em Bruxelas em 1977 e doutorado em Engenharia Mecânica pelo IST em 1985. É fundador e presidente da direção do EVEC desde 2003, presidente da Comissão de Instalação do Atlantic International Research Center. Entre novembro de 2017 e fevereiro de 2019, é editor associado do International Journal of Ocean and Wind Energy, é professor associado aposentado do Departamento de Engenharia Mecânica do IST desde 2013, portanto. Cofundador e diretor
da Ocean Energy Europe entre 2007 e 2011, que é a Associação Europeia de Energia dos Oceanos, e é coordenador de 5 projetos europeus e ainda autor ou coautor de 80 artigos científicos na área das energias renováveis marinhas. Finalmente, temos o Dr. Manuel Pinto Abreu, que é o coordenador nacional do Conselho Estratégico Nacional do PSD para os assuntos do mar, é engenheiro hidrógrafo, mestrado e doutorado em Physical Oceanography pela Naval Postgraduate School, Califórnia, em 1991, e doutor em Física pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, em 1995. Foi oficial da Marinha, passou à reserva em 2001, foi professor e vice-reitor da Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia entre 2003 e 2008, e também chairman da International Sharing University 2020 até ao presente data. Foi chefe da divisão de cartografia náutica entre 1992 e 1997 e de hidrografia em 1998 do IH, oficial embarcado e comandante de navio hidrográfico. Presidente do Conselho Consultivo da Comissão Interministerial de Limitação da Plataforma Continental de Portugal entre 2003 e 2004 e também responsável pela estrutura de missão de extensão da Plataforma Continental entre 2004 e 2011 e ainda pela estrutura de missão dos assuntos do mar em 2010, tendo sido também membro da Comissão Estratégica dos Oceanos em 2003, ponto focal de alto nível para a política marítima integrada da União Europeia entre 2009 e 2010, e ainda empresário, parceiro e consultor da empresa e de organizações governamentais e não governamentais. É também investigador integrado do IPRI e ainda foi secretário de Estado do Mar do 19º Governo de Portugal entre os anos de 2011 e 2015. Ora, muito bem, o nosso tema de hoje surge na sequência de uma publicação que é o Plano Nacional de Investimentos até 2030, em que está indicado que está previsto serem instalados 2 gigawatts de eletrolisadores em termos de gases renováveis. Tal como a fotografia sugere aqui, é a questão do hidrogênio líquido, a tão famosa questão do hidrogênio líquido. E foi este digamos, o motus que fez suscitar este debate. E o nosso debate vou fazer uma breve introdução, apenas para suscitar ainda as questões que depois a seguir vou apresentar a cada um dos oradores. E gostaria, a propósito, de apresentar os seguintes slides, que é, no fundo, uma análise comparativa em 4 pontos que eu considero importantes entre o hidrogênio, chamado verde, e outras fontes de energia renováveis possíveis. Neste caso, por razões que vão perceber de seguida, decidi fazer a comparação entre o hidrogênio líquido e a energia das ondas. Ora bem, começando pela questão da eficiência energética. Acontece que a energia que é convertida de ondas em eletricidade a eficiência energética desse processo é muito idêntica àquela que é conseguida atualmente com o vento offshore, portanto, com o vento no mar. Existe um parâmetro, que é o Levelized Cost of Energy, que é o chamado LCOE, que se situa em cerca de 90 euros por megawatt-hora. Isto é numa fase embrionária de desenvolvimento desta tecnologia, prevendo-se que ela ainda possa ser reduzida em cerca de 50% ao longo dos próximos 10 anos. E o que é que acontece? Quando comparamos este LCOE com o LCOE do hidrogênio, que é 3 vezes superior ao gás natural, que se situa atualmente em cerca de 40 euros por megawatt-hora, percebemos que há aqui uma maior eficácia energética por parte, por exemplo, da energia das ondas, ou mesmo do vento. Depois temos a questão da maturidade tecnológica. Em termos de maturidade,
existe um parâmetro que é o Technological Readiness Level, TRL, que atualmente é cerca de 7 e é tido como muito próximo de aquele que é praticado em termos de hidrogênio, sendo que 9 é a fase em que uma determinada tecnologia atinge a fase de comercialização. Depois temos a questão da segurança da tecnologia. A propósito, são lembradas questões importantes que têm a ver com os riscos de explosão e os riscos de incêndio, e recorda-se aqui um acidente trágico, em 6 de maio de 1937, com um Zeppelin, que utilizava precisamente o hidrogênio, e depois, a partir dessa data, passou a ser utilizado um outro gás, o hélio. Depois, temos esta questão que é fulcral, aqui nesta questão das energias renováveis. Nós, em Portugal, na costa atlântico, temos uma das maiores densidades energéticas por frente de onda. Tal como está mostrado aqui neste mapa, temos aqui cerca de 40. E, além disso, temos uma costa muito extensa, com 500 km, muito próxima de centros urbanos, que proporciona um recurso muito abundante, que atualmente ainda não é devidamente explorado. Para termos uma ideia, se fosse ocupado apenas 10% desta extensão dos 500 km, a potência instalada era cerca de 1,5 gigawatts. E acontece que esta potência era mais que suficiente para não é para suprir a necessidade total nacional, mas era cerca de metade das necessidades energéticas atuais nacionais. Depois, temos aqui um aspecto muito importante, que é o facto de, por exemplo, quando comparamos a energia de ondas com o hidrogênio, nós temos que ter em consideração que podemos passar de um papel de importador de uma tecnologia alheia, porque o maior fabricante de hidrogênio é, neste caso, a Alemanha, para o papel de um país exportador de uma tecnologia. E, neste caso, refere-se a trabalhos pioneiros, que são reconhecidos internacionalmente e que não são amplamente divulgados, e que foram feitos em Portugal desde 1999, como é o caso que está aqui ilustrado nesta figura, da Ilha do Pico, que tem uma central de energia de ondas de coluna de água oscilante. Portanto, está lançado o mote, e vamos iniciar então o nosso debate. E a primeira pergunta vai para o orador 1, e eu gostaria de então perguntar o seguinte: qual, na sua opinião, Carlos Serradas, deveria ser a política interna e a política externa portuguesa em termos de armazenamento e de interligações à rede elétrica pan-europeia de energia, respectivamente, a nível nacional e a nível internacional? Antes de mais, boa noite a todos. Agradecer o convite que fizeram para estar presente neste webinar. Não terei certamente a habilidade de responder à pergunta de qual será a política interna ou externa, mas posso falar um bocadinho de armazenamento e transmissão, até porque são dois pontos importantes e que estão, na minha opinião, num processo grande de mudança ao nível europeu. Mas eu distingui-os, apesar de poderem funcionar para o mesmo objetivo, eu distingui-os um pouco. O armazenamento é uma necessidade e uma vantagem para equilibrar uma rede nacional ou internacional de energia. Hoje em dia, a substituição dos combustíveis fósseis é uma necessidade. Na eletrificação, a eletrificação dos consumos é já uma realidade que faz todo sentido, na minha opinião, e cada vez mais o papel das renováveis é fundamental nessa eletrificação,
e hoje já se conseguem atingir níveis de penetração de renováveis numa rede que se calhar há 20 anos consideravam impensáveis. Mesmo em preço, cada vez mais, e principalmente o solar e o eólico onshore têm provado isso, são as fontes mais competitivas. Claro que trazem sempre algumas dificuldades adicionais à gestão da rede, e isso pode-se mitigar e mitiga-se com armazenamento. O armazenamento de eletricidade ou de energia elétrica está agora a ganhar outra importância por causa deste aumento, e há muitas soluções para armazenamento. Ainda não é óbvio quais é que serão as soluções que se vão massificar, mas diria que o armazenamento servirá mais para um equilíbrio de uma rede interna de um país. No caso da transmissão da rede europeia, que penso que era o foco da pergunta que me estava a fazer, aqui o assunto é diferente e complexo, e tem, na meu ver, aqui uma questão estratégica que eu acho muito importante. Tradicionalmente, a ligação Portugal-Espanha nunca foi um problema. Há muitas interligações entre Portugal e Espanha, são fáceis de fazer. Onde há uma limitação grande e historicamente sempre foi um problema foi a interligação de Espanha com França, pelos Pirineus, que sempre foi muito diminuta face àquela que existe entre o resto da Europa. A razão disso acontecer, política, é uma razão, na minha opinião, política. França e o centro da Europa sempre beneficiaram de preços mais baixos devido ao nuclear francês e ao carvão alemão. Depois podemos falar do porquê que o nuclear francês produziu preços tão baixos, ou se é que eram assim mesmo tão baixos, mas acho que não seria um tema para hoje. Mas, historicamente, o centro da Europa sempre beneficiou de preços mais baixos do que a Península Ibérica, e França nunca teve muita vontade de aumentar a interligação com a Espanha, porque isso, ao expandir essa rede, iria fazer com que a Península Ibérica beneficiasse também desses preços baixos. A questão é que isto se inverteu. A questão é que nós olhamos agora para o preço dos futuros de eletricidade e os preços futuros em Portugal e em Espanha são mais baixos do que o centro da Europa, e isto deve-se à aposta das renováveis. O solar desceu incrivelmente de preço. Eu, quando penso no solar, quando eu comecei a trabalhar em energias renováveis, e o preço do solar hoje em dia, estamos a falar de uma diminuição de mais de 10 vezes. E essa aposta das renováveis que se deu na Península Ibérica, em Portugal e em Espanha, faz com que hoje os preços os preços futuros, principalmente, sejam significativamente inferiores. Curiosamente, a ligação entre Portugal e Espanha tem vindo a aumentar. Hoje em dia temos 2,8 gigawatts de potência de interligação, se eu não estou enganado. Já está um projeto penso que a arrancar fase de construção, mas que só estará ligado em 2027, que vai aumentar para 5 gigawatts, mas mesmo assim isto é um valor ainda bastante diminuto de uma interligação que se considerasse muito robusta, que é capaz de andar à volta entre os 15 e os 20 gigawatts. Agora, a pergunta política e estratégica que se terá que fazer é se, uma vez que o paradigma se alterou e que agora quem pode beneficiar dos preços mais baixos será a Península Ibérica, fará sentido então agora aumentar a interligação e, invertendo, beneficiar o centro da Europa com os preços baixos das renováveis em Portugal e em Espanha? Não sei, é uma pergunta complexa. Por um lado, nós termos preços mais baixos poderá ser um fator positivo para atrair empresas energia intensivas a instalarem-se na Península Ibérica, porque iriam beneficiar de um preço mais baixo face ao centro da Europa. Por outro, uma maior interligação permitia que uma quantidade maior de energia renovável da Europa fosse produzida aqui, que é onde faz mais sentido, é onde há mais, principalmente no solar, onde os valores fazem mais sentido. Isto é uma questão que eu penso que vai ser muito importante debater nos próximos tempos, a questão da transmissão e da interligação com França. Há também uma questão, falou-se em tempos, não sei por acaso em ponto é que isso está, de interligação com Marrocos e de uma interligação por cabo submarino com o Reino Unido.
mas diria que aqui a questão fundamental será essa interligação com a França e definir e perceber como é que se vai fazer essa gestão estratégica desse ponto de interligação. Ok. Não resisto a fazer uma pergunta que é, se temos preços de produção tão baixos, porque é que o valor da energia paga pelas empresas e pelos consumidores privados é tão desproporcional? Relacionado com este aspecto, gostaria que o Carlos abordasse, se possível, a questão do armazenamento e da questão das barragens hidroelétricas. Muito bem. A questão dos preços é uma questão complexa. Atenção que é principalmente a preços futuros, porque há muita potência renovável autorizada para instalar, mas que só vai gradualmente sendo instalada até... Quer dizer, ela vai continuar a ser instalada, mas há uma grande potência por instalar em Portugal e em Espanha nos próximos 3 anos, garantidamente, e isso fará baixar o preço da eletricidade, mas estamos a falar de coisas diferentes. Uma coisa é o preço do mercado grossista de eletricidade, outra coisa é o preço pago pelas empresas e pelas famílias, em que aí há todo um conjunto de fatores, nomeadamente as redes, nomeadamente impostos e gestão política da coisa pública, digamos assim, mas sem dúvida que se a tendência do preço grossista for para diminuir, a tendência do preço para o consumidor final é uma questão de tempo. Vemos isso um bocadinho na gasolina e no gasóleo, apesar de ser um problema totalmente diferente, que o reflexo das alterações do preço do barril de petróleo não são imediatos, mas que acabam por acompanhar a tendência, e na eletricidade passa-se o mesmo, acabam por acompanhar a tendência do mercado grossista. Sobre o armazenamento, há várias formas de armazenamento. O das barragens reversíveis é uma solução, ou seja, é aproveitar quando há períodos de excedente de energia, principalmente de energia renovável. Porquê? Porque não há incentivo, como o custo marginal de produção de energia renovável é zero, não há incentivo nenhum a desligar mesmo que o preço seja baixo. Portanto, não se vai desconectar uma central solar ou uma central eólica, mesmo que o consumo não exista, não se vai desconectar porque o preço dela estar a funcionar é zero, portanto mais vale vendê-la a zero. Aproveitar esses picos para reverter a água que está numa cota mais baixa para uma cota mais alta, para depois ela poder ser turbinada numa altura mais conveniente. Isso é uma aposta que tem sido seguida, não me parece errada, acho que faz todo sentido. Mas vão ter que aparecer outras soluções de armazenamento. Quando falava ali na introdução, falou no hidrogênio e na energia das ondas, eu acho que ali, eu pelo menos não vejo o problema assim. A energia das ondas pode ser utilizada para produzir hidrogênio também. Ou seja, são 2 vetores diferentes. A energia das ondas produz eletricidade, o hidrogênio não servirá, e também serve para produzir eletricidade através de fuel cells, mas não será esse o objetivo da produção do hidrogênio. O hidrogênio, mas voltando à pergunta do armazenamento, o hidrogênio pode ser uma forma de armazenamento, ou seja, utilizando excedente mais uma vez para produzir hidrogênio, para depois voltar a produzir eletricidade, não será certamente a função mais útil do hidrogênio. Depois há um conjunto de outras soluções que ainda não estão muito maduras, mas que volantes de inércia, há muitas soluções a serem estudadas para o armazenamento que eu penso que nos próximos 10 anos vão ganhar corpo e vai-se perceber quais é que dessas tecnologias são aquelas mais robustas e que vão permitir, vão ganhar mais tração no mercado. Okay. Essa é a resposta e esta questão também tem uma boa interligação com a próxima questão que eu gostaria de colocar ao Dr. Manuel Pinto Abreu, que é o seguinte: será que neste contexto europeu é adequado apostar assim tão vigorosamente e quase em regime de exclusividade no hidrogênio verde, tal como está preconizado neste Plano Nacional de Investimentos, atendendo um pouco também a estas questões técnicas das dificuldades do armazenamento do hidrogênio e às ineficiências energéticas do mesmo?
associadas não só ao transporte, mas também ao armazenamento. Bom, muito obrigado pela questão. De facto, é de facto uma questão que está refletida no plano nacional, mas, no entanto, eu penso que não podemos falar numa aposta única. E quando estamos a falar em questões de energias renováveis, vale aqui, e sobretudo quando estamos a falar e quando ligamos ao mar, eu penso que me estão a ouvir, não é? Sim, sim. Sim, quando estamos a falar ligado ao mar, eu penso que é importante nós lembrarmos as diferentes. O Carlos Cadas acabou de abordar uma questão fundamental para mim, que é a questão de toda a energia, neste caso da energia das ondas, ou de outra forma de energia eólica ou offshore também, utilizada como fator fundamental para a produção de hidrogênio. Aliás, vemos essa ligação, não a vemos em alguns documentos nacionais, e que não podem, no entanto, ser interpretados só por si, sozinhos, tal como acontece no quadro da União Europeia. Quando olhamos para o quadro da União Europeia, e se olharmos apenas para aquilo que são os documentos informadores fundamentais da ação europeia, no caso do hidrogênio, vemos que há uma ligação a todas as outras formas de energia. E vemos que o hidrogênio aparece bastante associado à capacidade de outras formas de energias renováveis virem a permitir a sua produção e virem a permitir que o hidrogênio seja considerado como armazenamento. Aliás, se nós formos ver realmente o grande empenho e os grandes números no quadro da União Europeia de desenvolvimento das energias renováveis, nós vemos que a grande maioria deles está associado a outras formas de energia que não o hidrogênio. Nomeadamente, nós vemos, por exemplo, até 2030, vemos que o hidrogênio aparece como uma meta de produção de cerca de 40 gigawatts, e isso, para o mesmo período, quando vamos para as outras, por exemplo, apenas para a energia offshore do vento, apenas a parte eólica, nós vemos um objetivo de cerca de pelo menos 60 gigawatts. E a própria União Europeia chama a atenção que no modelo atual de produção, para chegarmos à meta dos 40 gigawatts do hidrogênio, precisaremos talvez de 80 a 120 gigawatts de outras formas de energia para conseguirmos essa produção. O que quer isto dizer é que realmente podemos estar a olhar para um documento que aponta apenas um caminho, mas a realidade vai nos obrigar a considerar isto de outra forma. E esta questão do investimento, e quando falamos na questão e quando pomos em perspectiva a importância da produção das energias renováveis a partir do oceano, eu penso que é importante também ligarmos a outras formas, nomeadamente no quadro nacional. E olharmos para tudo isto como um conjunto de ações. Não é só apenas a produção da energia, nós temos também a questão de toda a investigação e desenvolvimento associado à produção e associado também ao desenvolvimento da tecnologia necessária para a produção. Apenas na energia há áreas que são áreas que Portugal, embora tenha de facto uma boa disponibilidade e um grande potencial de produção, algumas delas não vão ser tão fáceis, nomeadamente a parte da energia eólica offshore, em que basta a questão da profundidade, que também a engenharia consegue resolver, como já o demonstrou, mas levanta outras dificuldades. Mas temos outras formas de produção de energia que estão também a ser consideradas e que ainda hoje não têm esse desenvolvimento. Portanto, eu diria que, de facto, a nossa aposta com certeza não será única, ela não pode ser única e nós temos que considerar aqui todos um conjunto de fatores esses que encontram um eco nas próprias políticas também da União Europeia. Não só ao nível daquilo que são os objetivos e as metas traçadas, como também ao nível dos próprios programas de financiamento, em que, por vezes, o financiamento associado a outras questões relativamente à produção energética é até superior àquele que é a produção energética. De qualquer forma, diria que o hidrogênio tem que ser introduzido na equação, ele vai ser com certeza introduzido na equação, não podendo, evidentemente, esquecer, para além das outras formas de produção de energia, os outros elementos que constituem este puzzle de um setor que está a nascer e que está em desenvolvimento.
Okay. Pegando um pouco nesta ideia de existirem outros vetores para promover o investimento nesta área das energias renováveis, eu gostaria de colocar uma segunda questão que tem a ver com o Plano de Recuperação e Resiliência, o PRR nacional, que foi recentemente aprovado. E a questão que eu coloco é, será que estão salvaguardados os interesses nacionais nesse PRR ou, digamos que em troca de um apoio financeiro, está-se a criar condições para apoiar determinadas nichos de empresas em determinados países, como é o caso da Alemanha, que eu, enfim, gostaria de referir mais uma vez, que é o principal interessado no desenvolvimento do hidrogênio, uma vez que é um dos principais fabricantes deste tipo de equipamento, se não o maior, gostaria então de saber a sua opinião, se realmente está salvaguardado o interesse nacional nesse PRR ou haveria outras formas de assegurar esse interesse. Bom, no PRR, tanto quanto me lembro, existe uma componente do PRR, salvo a componente 14, que é dedicada precisamente ao hidrogênio e às renováveis. Essa componente tem previsto um financiamento de cerca de 370 milhões de euros e prevê dois aspectos fundamentais. Um, ao nível da reforma, e a reforma menciona claramente que haverá uma reforma da Estratégia Nacional do Hidrogênio. E, portanto, logo aqui fica em aberto nós sabermos o que é que poderá ser posto em equação no futuro relativamente a esta questão do hidrogênio. Portanto, não estando propriamente definido claramente o que é, mas esta reforma por si só abre um conjunto de novas oportunidades. E, por outro lado, depois, na questão do investimento, aí vemos uma separação em duas componentes. Por um lado, o hidrogênio, o outro, as outras renováveis relativamente ao mar, e verificamos que o investimento apenas para o hidrogênio, então, passa dos 370 milhões, é cerca de metade, é precisamente metade, são 185 milhões. Mas, mais uma vez, eu quero crer que também no caso do plano do PRR, nós teremos que sempre considerar todos os outros vetores que estão em cima da mesa. E aqui caberá também a todos aqueles que são os autores dos setores de grupos de interesse nesta matéria, saberem servir-se do conjunto de mecanismos que a própria União Europeia dispõe, e que são vários, com financiamento bastante elevado, que nos permitam a nós comatar esta alguma insuficiência que existe. No entanto, acho que é fundamental que qualquer estratégia que venha a ser desenvolvida, seja uma estratégia que olha para este setor realmente a longo prazo. Nós vemos a União Europeia a estabelecer neste momento os seus objetivos até 2050, a traçar avenidas para o estabelecimento e conseguir alcançar esses objetivos, a traçar caminhos claros de como deve ser feito, mencionando, evidentemente, forças e fraquezas, não só geográficas, como também económicas, e eu penso que nós teremos que fazer obrigatoriamente a mesma coisa. Sobretudo, teremos que, também na nossa ação, usar de toda a resiliência necessária para nos mantermos naquilo que forem as nossas opções de desenvolvimento. Ou seja, que definido um objetivo que nós saibamos que serve os interesses nacionais e a salvaguarda dos nossos interesses nacionais, que esses objetivos, de facto, que esse caminho venha a ser percorrido e não venha a ser alterado, ou se for alterado, seja alterado, de facto, por imposição da alteração das condições. Mas, portanto, eu diria que, de facto, o PRR por si só, objetivamente, não mostra uma preocupação muito acentuada com a questão das energias renováveis, sejam elas o hidrogênio, sejam elas outras, mas que eu espero que tudo esteja a ser preparado para que todas as outras possibilidades que temos que aproveitar num quadro de uma Europa, de uma União Europeia que fazemos parte, sejam sim essas, estejam essas a ser perfeitamente equacionadas.
Ok. Agora, introduzindo aqui uma questão mais tecnológica, passo a próxima pergunta, passo a fazer a próxima pergunta ao professor António Sarmento. Em termos de armazenamento de energia proveniente das fontes de energia renováveis, e temos aqui esta questão do período vazio e do consumo ser, enfim, bastante reduzido e a produção ser sedentária. Será que existem formas mais eficientes de armazenar, além do hidrogênio verde e das baterias de íons de lítio? Uma vez que o professor tem contacto com várias tecnologias, gostaria de saber a sua opinião. Bom, boa noite, muito obrigado pelo convite. Eu, como alguns já saberão, estou com uma voz muito sujeita a ficar sem ela, portanto vou tentar não falar muito alto, se por acaso estiver a falar mais tempo. E vou tentar também ser relativamente rápido. Eu acho que a questão do hidrogênio não tem principalmente a ver com o armazenamento. Obviamente que tem um papel importante, mas não é esse o principal. O principal vantagem do hidrogênio, eventualmente, não será através do consumo direto do hidrogênio, mas através de combustíveis sintéticos, é poder chegar a áreas onde a eletricidade não chega. Estamos a falar das grandes indústrias, indústria de cimento, indústria de siderurgia, indústria de cerâmicas, etc., onde há uma necessidade de potências elevadíssimas, que tornaria extremamente pesado todo o equipamento necessário. A constituição do equipamento e da rede, etc., tornaria isso muito difícil. E depois também no transporte, quer no transporte aéreo, quer no transporte marítimo. Portanto, eu vejo a aposta no hidrogênio como provavelmente a única possibilidade de nós entrarmos a sério na descarbonização em muitos outros setores. É claro que depois funciona também como um sistema que permite o armazenamento de energia. Mas, portanto, para mim não é esse o tema do hidrogênio. Agora, eventualmente, para além do hidrogênio e além das barragens, etc., eu penso que num cenário mais futuro nós iremos assistir a um regime de interligação muito mais forte. Mas não estou a falar da interligação entre Portugal e França, ou Portugal e Espanha, etc. Estou a falar, enfim, daquela ideia que os chineses têm vindo a lançar e que eu estou convencido que é meritosa, tem mérito, que é a possibilidade de fazer ligações significativas este a oeste, de modo a que haja sempre, em qualquer altura, um pico de consumo em alguma parte da rede. Estas redes de muito alta tensão conseguem transferir da ordem dos 10 gigawatts a 4.000 km de distância, com perdas da ordem de 2 ou 3%. Ora, isso irá seguramente reduzir a necessidade de armazenamento e de backup, e provavelmente vai concentrar, de facto, onde for mais barato produzir energia, a produção de energia. Porque isso é um sonho de longo prazo, porque a primeira condição para que isto venha a acontecer, além das questões técnicas, é uma questão de confiança política. Não é? E hoje isso está longe de estar verificado, não digo só por causa dos chineses, mas porque obviamente uma ligação destas irá atravessar muitos países que são estáveis, etc. Mas é uma via, de qualquer maneira, que pode em qualquer altura vir a aparecer. E isso pode ser eventualmente difícil fazer para leste, se calhar se fosse feito para o oeste era mais fácil. Portanto, ligando os Estados Unidos e a Europa, através de cabos submarinos. E, portanto, há um cabo que se fala através do Reino Unido, Groenlândia, etc., Islândia. Mas se virem, e nós já fizemos, enfim, uma análise muito breve, a ligação através do Brasil não é nada completamente impossível. É um pouco mais longa, mas não é nada muito mais longa. Talvez o dobro, mais 50%, não tenho a certeza. Portanto, há de facto, nós temos a assistir a uma época extremamente criativa, com imensas alternativas possíveis. É extremamente difícil nós sabermos qual é que vai ser o caminho. Eu não estou a dizer que o caminho vai ser isso que eu estou a dizer, eu só estou a abrir mais o leque das coisas que podem acontecer e que nós não sabemos. Se nós lembrarmos o que é que foi a evolução das telecomunicações há 30 anos atrás, percebemos claramente que estamos
eventualmente no limiar de desenvolvimentos que nos escapam completamente. Eu lembro perfeitamente quando fiz 40 anos, isso para todos foi há 30 anos, quase 30 anos, um dos meus amigos, que tinha uma posição importante, se não me engano, na AEG, apareceu em minha casa com um matacão, que era um telemóvel que eu trazia no carro, e disse-me isto: daqui a poucos anos toda a gente tem um aparelho destes. E eu disse: este tipo é maluco. E é verdade, hoje toda a gente tem um telemóvel. Portanto, é muito difícil nós, ou de outra forma, não venhamos a pôr barreiras onde elas eventualmente poderão não existir. E a tecnologia diz-nos que isto é possível. Estas linhas que eu falei já existem várias na China, existem noutros. Bom, portanto, sobre a questão do hidrogênio, mas já agora também em relação a uma pergunta que o Sérgio fez há pouco, eu também gostava de fazer aqui um comentário, que é o seguinte. O hidrogênio hoje é uma aposta internacional fortíssima, nomeadamente a nível da União Europeia, e depois com, obviamente, resultados em termos da Comissão Europeia, com financiamentos cada vez mais significativos. Seria um disparate o país não entrar nesse comboio. Da forma como é que deve entrar, isso é uma questão muito mais difícil e eu não tenho dados suficientes para dizer se deve ser mais para a esquerda ou mais para a direita. Mas tem que entrar. E tem que entrar porque para nós pode ser muitíssimo interessante para potenciar a capacidade de produzir solar fotovoltaica a preços muito, muito baratos. Essa é a via, se calhar, mais fácil para nós exportarmos e para criarmos mercado para a energia produzida pelo solar fotovoltaico. Vou também aproveitar para falar aqui num dado que as pessoas provavelmente não conhecem. Eu devo dizer a todos que não me conhecem que eu toda a vida trabalhei em energia das ondas, portanto, se há alguma coisa que está próxima do meu coração é esse tema, porque o que eu vou dizer não é para desvalorizar isso, mas é mais uma vez para ter presente que o futuro não depende das nossas simpatias, depende da bondade das coisas. Num quilómetro, num quadrado, com 20 km por 20 km, 20 por 20 km quadrados, nas quais metade desta área tem painéis e a outra metade são corredores de serviço, nós produzimos toda a energia que o país precisa. Isto é um bocadinho mais do que a área metropolitana de Lisboa, porque da área de Lisboa, não é metropolitana. Ou seja, em termos de área, não é nada. E, portanto, isso significa que nós temos que olhar para o solar fotovoltaico e perceber, de facto, se aquilo é uma alternativa viável e até que ponto e como é que nós a podemos valorizar. É também claro que estes preços de produção de solar fotovoltaico que resultaram dos últimos leilões não correspondem ao preço de produção de energia, corresponde essencialmente ao interesse das empresas em adquirirem pontos de ligação. Mas, de qualquer maneira, os dados estão lá e, portanto, é para nos fazer refletir. Um terceiro ponto que eu também queria referir, também quando se fala deve ser hidrogênio, deve ser energia das ondas, é o seguinte: a transição energética é algo, não só é muito demorada, mas que é caríssima, caríssima, com impactos a muito longo prazo. O custo da energia hoje não depende da decisão tomada ontem, se calhar há 10 anos atrás. E aquelas que nós tomamos hoje, se calhar só têm impacto daqui a 10 anos. Mas transitoriamente correspondem a um agravamento de preços, porque resulta um investimento que é feito deste género. Ora, o Estado não tem, nem este nem nenhum, tem capacidade para, por sua iniciativa, tomar iniciativas muito significativas em qualquer área, nomeadamente na área do hidrogênio. O Estado tem que fazer isto em áreas onde tem empresas com interesse em o acompanhar no desenvolvimento, no financiamento, etc, etc. E isso explica, a meu entender, porque é que o Estado pode fazer isto com hidrogênio e, por exemplo, não pode fazer com a energia das ondas. Porque nenhum dos grandes players portugueses tem um interesse hoje em financiar a energia das ondas. Portanto, isso coloca logo as coisas em patamares completamente diferentes. Pronto, eu vou ficar por aqui para não ficar sem voz. Ok. Foi uma prestação notável. Eu imagino que seria se tivesse a voz a 100%. Vou passar ao próximo orador. Vou passar ao próximo orador e vou fazer a pergunta para termos também aqui, digamos, uma noção do que está a ser feito então noutros países, designadamente na Irlanda, que é um país que tem muitas semelhanças com Portugal. E a próxima pergunta que eu coloco então ao Dr. Rogério Estremoinho é:
será que o contexto nacional é distinto do europeu e do caso particular da República da Irlanda, uma vez que tem estas semelhanças com Portugal? Muito boa noite a todos também e obrigado pela oportunidade de trazer algumas ideias e a experiência que tenho da atividade profissional na Irlanda e nesta área das energias renováveis. Como disse, de facto, existem semelhanças entre os dois países. Enfim, enquanto que Portugal tem cerca do dobro da população, tem cerca de 60% mais território, a distribuição do consumo de energia por setores de atividade na Irlanda é sensivelmente igual àquela que verificamos em Portugal, com os transportes claramente à cabeça, e depois, em segundo lugar, o setor doméstico, e em Portugal um pouco também a indústria. Aquilo que é curioso verificar é que, no que se refere à energia elétrica em particular, o campeão do consumo de energia elétrica na Irlanda é a área dos serviços. Todos nós temos aquela noção da Irlanda ser um país de empresas tecnológicas, de data centers, e de facto assim é. Portanto, isso traduz-se na fatura do país em termos de consumo de energia elétrica. Enquanto que em Portugal a energia elétrica distribui-se mais, os maiores consumidores são mais a indústria e os serviços em fatias iguais. Também é curioso verificar que a Irlanda é muito mais eficiente a gerar PIB usando a energia que tem à sua disposição de Portugal. E eu estive a ver os dados, por curiosidade, os dados dos últimos 30 anos, estão disponíveis no Eurostat. Em relação a esta história da eficiência do uso da energia, e na realidade constata-se facilmente que, enquanto que houve um acréscimo de consumo de energia nos dois países, que é inclusivamente maior em Portugal do que na Irlanda, os irlandeses são bastante mais eficientes a usar essa energia e a gerar a riqueza do que os portugueses. E essa eficiência tem-se notado nos últimos 30 anos, enquanto que nós tornámos um pouco mais eficientes na utilização de energia, portanto, à hora de 30%, para dar uma ideia de valores, porque é engraçado olhar para os valores. Nós, por cada milhão de PIB, usamos 19 toneladas equivalentes de petróleo, enquanto na Irlanda se usam apenas 7. E se quisermos colocar isso no que se refere à energia elétrica, isso que se quer, olhando para os valores de energia total, colocando aqui os transportes que são, como disse o professor Sarmento, não são utilizadores de energia, é uma indústria bastante pesada em termos de carbono, enquanto que nós usamos 76 toneladas equivalentes de petróleo por cada milhão de PIB, os irlandeses usam 32 toneladas equivalentes de petróleo. Portanto, está aqui em causa também, claramente, uma questão de eficiência no uso da energia elétrica. E aquilo que na Irlanda se tem constatado nos últimos anos, e digamos que há 10, 15 anos a esta parte, é uma aposta muito grande na eficiência energética na área do consumo. E estamos a falar do consumo doméstico e também na energia. As políticas de apoio à eficiência energética têm sido bastante pesadas no que se refere ao apoio ao setor empresarial e também ao pequeno consumidor, todos nós lá em casa. Atualmente, é óbvio que a Irlanda também tem sido na Europa, tem metas bastante semelhantes àquelas que Portugal tem, portanto somos todos alinhados pelas políticas e estratégias europeias. Existe uma aposta muito grande na descarbonização, obviamente, e isso
também traz uma redução, no caso irlandês, uma redução do consumo de combustíveis usados em carbono, que são, em alguns casos irlandeses, por razões culturais, bastante pesados. E estamos a falar do uso da biomassa para aquecer as casas, e é aí que a Irlanda tem algumas diferenças óbvias em relação ao nosso país, e estão a apostar em eletrificar e tornar mais eficientes os edifícios e as habitações individuais para precisamente reduzir a pegada do carbono nessa área do aquecimento. A Irlanda tem, obviamente, um handicap muito grande em relação ao nosso país, que é em primeiro lugar, um território bastante menor, portanto, menos área disponível para implantar sistemas de extração de energia renovável. Obviamente, a energia solar não é uma solução tão óbvia como é aqui em latitudes mais baixas. E estão a apostar na área da eólica offshore. Existe também na Irlanda algo que é característico daquele país, que é uma defesa feroz do património natural. Existe uma questão de turismo e de cultura em torno do património natural, e a nossa empresa, a Blue Ice Marine, trabalha na área de licenciamento de tecnologias renováveis, e é como digo, o adjetivo feroz não é desapropriado. Existe uma sensação de defesa do património natural, porque sabem que está uma boa parte do turismo que tenha, num território mais reduzido, passa precisamente por aí. De maneira que a solução irlandesa é muito clara, está no mar, e por razões que já foram focadas por outros oradores, é sobretudo a energia eólica offshore. Ok. E julgo que também na Irlanda existe um problema com a intermitência dessas energias renováveis e com a questão do armazenamento. Portanto, a segunda pergunta tem a ver com essa questão, precisamente. Como é que está a ser resolvido esse problema do armazenamento, no caso irlandês? Então, neste momento, a Irlanda está completamente alinhada com a estratégia europeia e a estratégia europeia para o hidrogênio. Embora esteja alinhada, também está cautelosa. Existem algumas questões tecnológicas que não estão completamente resolvidas. A parte do equilíbrio e da flexibilização dos serviços de rede e distribuição elétrica é assegurada hoje em dia por curtailing da energia eólica que está instalada offshore. O curtailing é, digamos, para quem não conhece o termo técnico dentro da nossa audiência, é, digamos, desligar de uma maneira simples os geradores eólicos, de maneira que a energia não se torna excedente. E o país está, neste momento, a instalar, a título experimental, uma quantidade já não de todo despreciada de baterias, e está também a instalar eletrolisadores a título experimental, em algumas regiões. Há uma questão engraçada na Irlanda também, que tem muito a ver com as pequenas ilhas que são habitadas e estão um pouco dispersas, sobretudo na costa noroeste, na costa norte do país. Há um conjunto de ilhotas pequeninas que estão habitadas e que estão a ser utilizadas como, digamos, instalações piloto para sistemas contidos, de produtor-consumidor, microcomunidades de consumidores produtores, onde as baterias e o hidrogênio conseguem, o hidrogênio a título experimental ainda, conseguem fazer um balanço da produção e do consumo.
nos próximos 10 anos, daqui até 2030, a Irlanda aprovou muito recentemente, há uns meses, o Plano de Ação Climática e de Energia, que prevê em 2030 que 70% da eletricidade produzida seja feita por fontes renováveis. E no que se refere a armazenamento, o país irá esperar pela segunda metade deste período, ou seja, a partir de 2025, para tomar uma decisão se irá avançar mais em força para um lado, ou seja, para as baterias, ou para o hidrogênio. Embora eu creio que, tal como disse o professor Sarmento, o hidrogênio é inevitável. Digamos que a única, ou digamos a maneira mais rápida de descarbonizar setores que, no caso da Irlanda, também são produtores de carbono. Estamos a falar de pescas, do transporte marítimo e transporte terrestre. Ok. A título de conclusão, então, gostaria de deixar aqui algumas ideias desta conversa que tivemos e uma nota de encerramento da minha parte e depois passar a palavra ao Manuel Pinto Abreu. Portanto, concluímos que realmente a aposta no hidrogênio é inevitável. No entanto, teremos que olhar também para outras possibilidades de fontes de energia renovável e de armazenamento que levem neste caminho da descarbonização e da transição energética. A construção de barragens hidroelétricas em Portugal, apesar de não ter sido aqui amplamente discutido, julgo que poderá ser uma dessas soluções. Pode ser reforçada essa capacidade de armazenagem e, definitivamente, a questão das ligações, das interligações de Portugal ao resto da Europa e, eventualmente, a outros países é fundamental que seja reforçada para permitir que haja este mercado livre da energia elétrica dentro da Europa e não só. Espero que tenham achado interessante esta hora que passámos juntos a debater este tema que é demasiado importante para o futuro nosso e das gerações futuras. E muito obrigado pela atenção dispensada. Muito obrigado, Sérgio. Em jeito de conclusão, agradecer as intervenções de todos e dizer que aquilo que fica aqui neste caso do debate levado a cabo é, de alguma forma, também permitir uma reflexão de qual será o impacto destas tendências e destas opções para aquilo que é o âmbito desta secção dos assuntos do mar do Conselho Estratégico Nacional. Vimos aqui claramente o exemplo da Irlanda com uma situação geográfica diferente, com opções diferentes, que pode apostar no mar. Portugal, algumas das soluções, como disse o professor Sarmento, António Sarmento, que não serão solução, mas de facto fica claro também que face à nossa dimensão e ao que está em cima da mesa, nós teremos que sempre estar em sintonia com uma decisão que é mais ou menos consensual a nível da Europa e talvez a nível do mundo para a solução das questões energéticas. E de facto, também, sendo um entusiasta, claro, do mar, vejo que nós poderemos, de facto, levar a cabo alguns desenvolvimentos, teremos com certeza possibilidade de os fazer, teremos é que realmente ver como os conseguiremos fazer. Penso que teremos mais possibilidades ao nível de nos tornarmos um ator importante, nomeadamente na investigação e desenvolvimento de soluções, e eventualmente na produção de tecnologia para a produção de energia, mas que o aproveitamento do mar tem que ser ponderado porque as nossas condições naturais não serão alteradas. Teremos com certeza a oportunidade, noutra ocasião,
pegar neste contexto que foi hoje aqui traçado do que é esta tendência e o peso da opção hidrogéneo e as possibilidades que ela virá a gerar, para numa próxima oportunidade vimos a discutir então e agora o mar. Passamos de uma situação de encantamento para uma situação em que realmente o valor do mar não será aquilo que poderíamos esperar. Teremos a oportunidade de discutir isso numa próxima ocasião. Cumprimentar Carlos Serradas, o Sérgio Ribeiro e Silva, Rogério Chumbinho, António Sarmento e agradecer a todos aqueles que nos acompanharam nesta hora e dar por terminada aqui este conselho, este webinar da secção dos assuntos do mar do Conselho Estratégico Nacional do PSD. Muito obrigado a todos, um grande abraço. Obrigado. Obrigado, um abraço.